Que negócio é esse, Sebrae? 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 Olá, pessoal! Bem-vindo ao episódio 35 do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Eu sou Camila Campos e desta vez nosso papo é sobre o agronegócio, um setor que tem sido a roda motriz da economia do país e que coleciona bons resultados e boas expectativas de negócios. Quer saber quais os desafios, oportunidades, tendências e dicas para aumentar a produtividade e se tornar mais competitivo nesse mercado? Então vem comigo! Para começarmos bem, convidamos Ricardo dos Santos Bartolo, proprietário da Fazenda 5 Estrelas, que fica em Patrocínio, região do Cerrado Mineiro. O Ricardo, além de produzir café, também é suinocultor. Também já foi presidente da Expocacer, a cooperativa dos cafeicultores do Cerrado. Que maravilha podermos contar com tanta experiência, viu, Bartolo? Seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite. Ô Camila, eu que agradeço a oportunidade de falar desse negócio apaixonante que é o agro. Eu fico muito satisfeito pelo convite, muito agradecido. Do nosso time de especialistas, temos a gerente da unidade de agronegócios do Sebrae Minas, Priscila Lins. Obrigada também pela sua participação, Priscila, e seja muito bem-vinda. Vai ser um prazer, Camila, falar desse setor apaixonante mesmo, incrível, e principalmente na presença, na companhia de um exemplo de produtor que é o Bartolo. Depois de alcançar crescimento recorde em 2020, o Produto Interno Bruto, o PIB do agronegócio brasileiro, calculado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, da Exalc-USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, a CNA, registrou alta de mais de 5% só no primeiro trimestre de 2021. Considerando os desempenhos como um todo, o CEPEA-CNA estima que a participação do setor no PIB total brasileiro pode ultrapassar os 30% esse ano. Esse resultado esperado para 2021 é baseado no forte crescimento de quase 8% do ramo agrícola. Outro dado que mostra a força do setor: os estados em que as economias são atreladas ao agronegócio devem registrar esse ano um crescimento maior do que o nacional, liderando a retomada da economia brasileira até 2022, segundo o levantamento da MB Associados. Por isso e muito mais que o agronegócio é um dos setores mais importantes para a economia do Brasil. Priscila, para quem pretende ser um empreendedor do campo, por onde começar? Camila, essa pergunta é interessante porque a gente precisa de esclarecer para os candidatos a produtores que abrir um negócio, começar a produzir, é bem diferente do que muitos imaginam. Parece fácil comprar uma fazenda e começar a produzir qualquer tipo de produto, e não é. É tão ou mais difícil que abrir um negócio no meio urbano, na cidade, porque existem problemas que o meio urbano não tem. Chuva, falta de chuva, muita chuva, tudo que acontece com o clima interfere enormemente na produção agropecuária. E isso faz com que o candidato a empreendedor precise se preocupar com muito mais coisas do que ele deveria se preocupar na cidade. Então, assim, além disso tudo, ele tem que planejar, ele tem que gerenciar a sua propriedade como um negócio na cidade. Então, é muito importante essa pergunta, para ninguém achar que é fácil começar uma produção no campo. Muito planejamento, muita gestão e muitas preocupações como qualquer outro negócio. Pois é, Bartolo, foi assim também com você? Conta pra gente um pouquinho como que começou sua história no agronegócio. Camila, o agronegócio sempre teve no meu sangue. Quando rapaz, eu ia para a faculdade, eu morava no Rio de Janeiro, minha família é toda do Rio de Janeiro, aí eu queria fazer faculdade de agronomia. Aí meus tios todos tinham uma empresa de engenharia, eles se reuniram lá em casa e disseram: não, você vai fazer engenharia, porque todo engenheiro pode ser fazendeiro e nem todo fazendeiro pode ser engenheiro. E eu acabei passando no vestibular de engenharia, fui estudar engenharia no Fundão, e 3 anos depois a minha família decidiu vender uma fazenda que tinha no interior de São Paulo, em Lençóis Paulista, porque não tinha quem tocava a fazenda. Nenhum dos meus tios queriam tocar, ela queria vender a fazenda. Eu falei: não, deixa que eu toco, eu vou para lá tocar. E suspendi minha engenharia e fui para a fazenda em Lençóis Paulista, e essa aventura durou pouco. Fiquei só 4 anos na fazenda, aí a família decidiu realmente vender a fazenda, e eu fui trilhar por outros caminhos, próximos ao agronegócio, fui para uma revenda de trator, e acabei gerindo uma empresa de celulose, que é da rama do agronegócio. Quando eu vendi a minha participação nessa pequena empresa de celulose, eu decidi realmente entrar no agronegócio de cabeça. Aí eu queria comprar uma fazenda lá na região de São Manuel, ali de Lençóis Paulista. Aí o gerente da cooperativa falou: não, vai conhecer o Cerrado Mineiro, que é a nova fronteira do café. E eu vim e
realmente foi amor à primeira vista. Me apaixonei, peguei os meus recursos que tinha, investi e estou eu aqui feliz da vida. Foi a melhor decisão que eu tive na minha vida, foi partir para esse lado do agronegócio e da cafeicultura principalmente. Seja no campo ou em qualquer outro lugar, planejar faz parte de qualquer negócio. Mas em quais números ou indicadores os empreendedores do setor de agronegócios devem ficar atentos para acompanhar a evolução e, principalmente, Priscila, o sucesso do negócio? São muitos os indicadores. Como eu falei, não se diferencia em quase nada de uma empresa urbana. Mas no agronegócio, a gente tem que preocupar com a margem líquida, margem bruta, custo operacional efetivo, total, mas também muitos indicadores de produtividade. Eu apresentei para o Bartolo um curso, na verdade um programa chamado Educampo, que ajudava o produtor a gerenciar a sua propriedade como empresa. E no início ele achou que não precisava não, né, Bartolo? E depois ele foi o meu maior propagandista desse programa. Deixa eu contar essa história, porque eu conheci o programa Educampo e todo mundo falava que eu era 10. E eu mesmo achava que eu era 10, eu achava que eu estava no top superior. Fizemos um levantamento de rentabilidade da minha fazenda e comparamos com outros 15 produtores e eu fiquei em penúltimo lugar. Então, eu que achava que eu era 10, eu puxei a média para baixo. Foi uma das grandes decepções da minha vida, mas foi uma guinada. Eu devo muito ao Educampo o crescimento que eu tive como produtor. Eu acho até que o Educampo tem uma frase que eu falo bastante, que é assim, ele desperta o potencial escondido que tem em você. Você começa a se desafiar constantemente e a régua vai subindo e você vai subindo junto com os indicadores do Educampo. Eu acho fantástico o programa. Eu realmente falo de boca cheia porque eu sempre acredito que você tem que se comparar, você tem que se avaliar em relação aos melhores. E o que o Educampo faz é isso. Em cada etapa do seu processo de produção, você é comparado com os melhores e vai te dando indicadores de como é que você está. E com isso, todo mundo evolui junto, quer dizer, o conjunto daquelas propriedades, elas vão evoluindo, porque mesmo quem está em primeiro, sempre tem um item dentro da sua propriedade que ainda pode melhorar e ele vai em busca de comparar com aquela outra fazenda que está melhor naquele item e com isso a régua vai subindo e nós vamos melhorando conjuntamente, vamos falar assim. E o senhor se lembra qual indicador que levou o senhor lá para abaixo da média? Eu, principalmente, o meu estoque de capital, eu tinha uma propriedade com muito peso no estoque de capital para pouca produção. Ou eu precisava de enxugar o parque em termos de estrutura ou aumentar a minha área de café, o que eu acabei fazendo. Eu cresci a minha área de café para diluir esse estoque de capital e a gente acabou crescendo. Eu fui melhorando, a minha meta era ficar sempre no terço superior da curva e hoje, no meu grupo, esse ano eu fui o primeiro colocado, graças a Deus. Nunca se ouviu falar tanto na valorização da origem dos produtos. Os consumidores querem saber de onde veio e como foi produzido. Agora, Priscila, explica pra gente um pouco mais dessa questão da origem, tanto para as regiões produtoras quanto para os produtores. Investir nessa estratégia pode ser uma opção interessante? Essa questão da origem tem sido, de fato, muito demandada, bem diferente do que era anteriormente, que ninguém tinha muito interesse de onde que vinham os produtos que consumia, né? Então, isso vem evoluindo muito e há aproximadamente 11 anos o Sebrae, até por conta de uma demanda da região do Cerrado, lá onde o Bartolo está, nós começamos a investir nessa lógica da origem. E como é que funciona isso? É muito importante que o território perceba se tem ali um produto diferente. A partir desse produto diferente, um produto único, a gente trabalha toda uma valorização desse produto. No caso do Cerrado foi o café, e nós iniciamos um projeto lá em 2009, fazendo um trabalho tanto com a governança, os presidentes de cooperativa e os próprios produtores, para evoluir com essa lógica com eles. E fizemos muitas coisas, né, Bartolo? Hoje o produto Cerrado Mineiro, café da região do Cerrado Mineiro, é reconhecido no mundo inteiro, e eu acredito que a gente tenha colaborado um pouco com essa história. Nós fizemos, assim, um trabalho conjunto, o Sebrae principalmente dando todo o apoio por trás, que é vitorioso. Eu considero o primeiro grande movimento de produtores lançando uma marca regional de produtos com sucesso total. Eu sou produtor de milho e soja também, mas eu acho que o café tem mais esse apelo de origem. O cara que está tomando um café lá em Amsterdã, na beira daqueles canais lá, ele fica pensando de onde que está vindo, se aquele café foi bem produzido, e ele demanda isso da sua cafeteria que está ali, da sua indústria, e isso vem de trás para frente. Hoje, realmente, a origem é demandada com bastante força. Isso força a gente ter uma rastreabilidade forte, a gente criar essa origem forte para atender essa demanda do mercado. E sabe, Camila, isso começou, essa história
história começou da indicação geográfica, de valorizar a origem, lá com o Marquês de Pombal, lá na época do vinho do Porto, lá em Portugal. Ele queria criar uma forma de diferenciar o vinho do Porto dos outros vinhos. E ele conseguiu um valor diferente do vinho do Porto em relação a esses outros vinhos. Isso é interessante porque a origem, ela valoriza o produto do produtor. Quem ganha com a origem é o produtor. A gente tem aquela falsa ideia de que para o produtor ganhar mais dinheiro com a sua produção, ele precisa de industrializar o seu produto. Vou aqui pegar o meu café e vou industrializar meu café, vou vender café torrado e moído. A origem, ela muitas vezes valoriza mais o produto do produtor do que se ele decidir evoluir na cadeia produtiva e processar o seu café. É importante eu falar que a nossa região, ela se destacou demais das outras demais regiões do Brasil por essa indicação geográfica e depois a DO, a denominação de origem. Passamos a ser visto como uma região produtora de qualidade. Isso passou a ser, assim, marca registrada. É importante dizer que a nossa saca de café, para receber o selo da região do Cerrado Mineiro, QR Code, ele tem que beber mais de 80 pontos na escala de qualidade do Specialty Coffee, que é uma régua, uma forma de se beber o café e avaliar a bebida do café. Então, para receber essa estampa como café produzido na região do Cerrado Mineiro, tem que ser coisa fina. Isso o mundo hoje reconhece e agradece. Uma curiosidade, gente, apenas Minas Gerais possui 2 indicações geográficas que reconhecem regiões produtoras de café, queijo, cachaça, jabuticaba e própolis verde. Priscila, como que acontece esse processo das origens produtoras e o reconhecimento das indicações geográficas? E como que o Sebrae Minas tem apoiado essas regiões e os produtores nessa estratégia? Bom, primeiro é importante falar que é um processo longo. Como eu falei, lá no Cerrado a gente começou há quase 11 anos atrás e ainda não terminamos e nem vamos terminar essa história tão cedo, né, Bartolo? É um processo longo que começa conversando muito com os produtores, criando uma marca para esse território, desenvolvendo todo um documento para entregar para o INPI, que é o órgão que reconhece que aquela região é uma região que produz aquele determinado tipo de café. Então é um processo longo. A gente tem que prestar atenção, muitas regiões ficam querendo imediatamente ter os benefícios de uma indicação geográfica e não é bem assim. É longo e depende muito dos produtores e muito da governança das cooperativas daquela região. Vamos lembrar de champanhe. Só pode ser chamado de champanhe aquele líquido produzido naquela região específica, delimitada como região de champanhe. Isso parece fácil, mas não é. Dizer por que aquela região chamada champanhe produz aquele líquido diferente não é simples, porque senão todo mundo faria. Então, desde a definição e demarcação da área, passando pelos processos de governança, envolvendo os produtores e criando um selo e protegendo esse selo. E aí tem 3 palavrinhas, né, Bartolo, que a gente fala muito, que é proteger, controlar e promover. É criar uma instituição que, de fato, protege, controla e promove a marca dessa região. Nós estamos falando de gestão de uma marca. É tão difícil gerir uma marca de uma empresa, é tão difícil também ou mais gerir, promover uma marca de uma região tão grande como o Cerrado, por exemplo. Então, Priscila, quer dizer que um produto só é reconhecido se produzido naquela determinada região? Exatamente. E mais do que isso, a indicação geográfica, ela se divide em 2. A gente chama de indicação de procedência e denominação de origem. A indicação geográfica, ela não pode ser vista como uma coisa só. A indicação de procedência, ela diz o seguinte: aquele produto veio daquele lugar. Isso é uma coisa. A denominação de origem, ela vai um pouco mais além. O produto vem daquele lugar e ele tem características próprias daquele lugar. Então, a gente diz que são características edafoclimáticas que interferem no produto. Então, o clima, o solo, ele faz com que aquele café, aquele leite que vai produzir um queijo, ele é determinante no sabor, nas características daquele produto. Então, quando a gente divide a indicação geográfica nessas 2 coisas, tem locais que podem escolher ter só a indicação de procedência e tem locais que podem escolher ter a denominação de origem ou até os 2 no segundo momento. Então, isso é que faz toda a diferença. E os 2 levam valor agregado ao produto? Valor agregado é uma conquista. Na verdade, as indicações geográficas, elas foram criadas para proteger o nome da região. Aqui no Brasil, a gente acaba que evolui um pouco nesse conceito e acha que automaticamente valoriza o produto. Nem sempre. Tem que ter muito trabalho, e o Bartolo sabe disso, ele faz parte dessa governança dessa região, que nem sempre aumenta o preço. Tem que ter muito trabalho de proteção, de promoção, para conseguir esse tão desejado valor agregado. Bartolo, como que
essa estratégia, né, tão utilizada e bem-sucedida na Europa, citada aqui agora há pouco pela Priscila, tem beneficiado o território e os produtores aí da região do Cerrado Mineiro? Bom, é importante dizer que esse apoio que o Sebrae nos deu, ele nos fez ir para fora vender o nosso produto, quer dizer, não vender o produto café, vender o produto região do Cerrado Mineiro, vender aquela identidade de produto, vender aquele sabor de café característico da nossa região. E a gente frequentou diversas feiras internacionais de cafés especiais, com apoio do Sebrae, trouxemos compradores externos para a região para conhecer como é produzido, qual é essa qualidade, para eles provarem, para eles conhecerem as propriedades. Isso levou anos de desenvolvimento e o Sebrae nos apoiou sempre muito forte nessa linha. E isso criou na comunidade de café, na indústria cafeeira, nos cafés finos, cafés especiais, a identidade da marca. E com isso a gente se destacou. Eu digo para você que hoje, se você falar lá fora a região do Cerrado Mineiro, todo mundo reconhece como uma região produtora de cafés finos. Isso foi um trabalho a 40 mãos, muito bem feito, capitaneado, muito ajudado pelo Sebrae e um trabalho árduo, mas é muito gostoso a gente ver o resultado disso ao longo do tempo. Quando você vai numa feira no exterior e você vê lá a plaquinha de um distribuidor internacional dizendo que ele distribui café do Cerrado Mineiro, enche a gente de orgulho e de satisfação de ver um trabalho realizado. Faço ideia. Tem um outro exemplo, Camila, que eu acho que pode ajudar a explicar melhor. A região do queijo da canastra, ela sempre foi uma região reconhecida como produtora de um queijo muito interessante, muito bom, né? Eles conseguiram o reconhecimento como região de queijo da canastra, com o IG, e guardaram na gaveta. E ficaram com esse documento na gaveta, o documento do INPI, na gaveta, reconhecendo que eles são uma indicação de procedência, e não fizeram muitas coisas com esse documento, não. Alguns anos depois, eles tiraram o documento da gaveta, o Sebrae ajudou, fizemos uma série de ações no território, apoiando esse território, não só o Sebrae, mas várias outras instituições também, e aí sim, passou a valer, e hoje a gente reconhece esse queijo muito mais do que reconhecia antes. Essa estratégia utilizada de reconhecimento da região, da denominação de origem controlada, ela trouxe para a nossa região um diferencial também em termos de interesse do café fino produzido na região. E tudo que tem um interesse maior, uma maior demanda, melhora o preço. E a gente hoje se destaca, a gente recebe um prêmio extra pelos cafés finos produzidos aqui na região. Se você comparar a nossa região com outras regiões do Brasil, a gente tem um prêmio hoje palpável, bastante claro, de 15, 20 reais a mais do que outras regiões em termos de preços da saca do café. Aqui no Brasil, o agro reúne 1.223 cooperativas, com mais de 992 mil cooperados, gerando mais de 207 mil empregos, segundo os dados mais recentes da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB. O setor agropecuário reúne cooperativas com modelos de negócios presentes em diversas cadeias produtivas, como grãos, fibras, carnes e produtos lácteos. As cooperativas são responsáveis por diversas operações, entre elas o fornecimento e a comercialização dos produtos de seus associados com a intenção de gerar economia de escala, agregar mais valor à produção e estimular uma concorrência mais justa no mercado. Segundo o último censo agropecuário do IBGE, 48% de tudo que é produzido no campo passa, de alguma forma, por uma cooperativa. Elas são responsáveis por quase metade do PIB agrícola que falamos no começo. Bartolo, quais as vantagens de ser um cooperado, especialmente se você é um pequeno produtor rural? Veja bem, você falou a palavra aqui, pequeno. Se muitos pequenos se juntarem, eles ficam grandes. Então, a força da união, a força da força que vem do conjunto é que é a força da cooperativa. Então, a cooperativa consegue juntar os pequenos numa força maior, não só comercial de venda, como de assistência técnica, de transformação de conhecimento, de agregar valor, buscando pontos comuns de alguns que não são aproveitados por outros e fortalecendo aqueles que não aproveitam essa oportunidade. Eu falo de boca cheia porque eu produzo café, soja e milho e suínos. E eu sou de 3 cooperativas, uma cooperativa de café, uma cooperativa de soja e milho e uma cooperativa de suínos. Porque essa é a filosofia. Junto nós somos mais fortes. E eu acho que, pelo menos no café principalmente, ele te dá oportunidade de vendas no exterior que o pequeno não alcançaria. E hoje a nossa cooperativa consegue pegar o café de um pequeno produtor, entregar lá numa cafeteria em Paris,
raiz com a identidade desse pequeno produtor, utilizando o seu conhecimento de mercado e trazendo depois o comprador até para conhecer esse produtor, fazendo um enlace aí de direct trade entre produtor e cafeteria ou a indústria. Isso fortalece por demais o pequeno produtor. Eu acho que no café a gente sente isso com muito mais força do que em outras commodities agrícolas que eu vejo por aí. Então, não é uma empresa, ela é uma cooperação, ela é um negócio do produtor. Na cooperativa é como se todos fossem donos, entre aspas. E tem o mesmo poder de voto. Não adianta você ter mais dinheiro, mais cota, mais capital, o seu poder de voto é o mesmo de um outro que é pequenininho, que tem pouco recurso ou pouco dinheiro. Na cooperativa é um homem um voto. Independente de quanto de dinheiro que ele tem um voto. É muito interessante. E a região do Cerrado Mineiro é um exemplo de cooperativismo. Eles têm um número de cooperativas até grande, né, Bartolo? Hoje são 6? Do setor aqui que é detentora da marca, são 6 cooperativas e 7 associações. Essa representatividade do produtor em cooperativas e em associações é que também ajudam naquele assunto que a gente estava falando agora mesmo, da origem das indicações geográficas. Essas cooperativas, elas são super importantes para gerir essa marca da região e fazer toda essa diferença que acontece lá no Cerrado em termos de valorização do produto. É muito legal você imaginar que eu já presenciei isso. Estar numa mesa de prova do qual compradores estão bebendo café e na frente daquele café que ele está bebendo, isso lá, vamos dizer, em Barcelona, na frente dessa xícara de café que eles estão bebendo, que eles estão provando com a colherzinha, tá lá a fotografia de um pequeno produtor com a descrição do seu café, a origem, um QR Code que o comprador põe ali o seu celular e ele vai voar para dentro da fazenda do produtor. Isso só uma cooperativa consegue fazer. Aquele pequeno produtor jamais sozinho conseguiria estar naquela mesa lá em Barcelona desenvolvendo um trabalho de venda no seu café. Isso a cooperativa tem essa força. Agora, outro assunto que tem dado o que falar é a sustentabilidade. A preocupação com o meio ambiente, com as mudanças climáticas e o carbono zero são temas polêmicos e que, na maioria das vezes, tem o Brasil no centro das discussões. Afinal, Bartolo, é possível empreender no setor de agronegócio de maneira sustentável? E quais os principais erros que os empreendedores cometem nesse quesito? Lógico que é possível empreender nesse setor com responsabilidade ambiental. Eu acho que o consumidor pede isso e o agricultor precisa disso. É importante a gente entender que a primeira pessoa que precisa do meio ambiente estar não sendo agredida é o próprio produtor agrícola. Distorções climáticas, como baixa temperatura, que a gente viu agora, isso afeta diretamente o nosso negócio. Nós não temos nenhum interesse de que isso continue, que isso se agrave. Pelo contrário, a gente tem uma necessidade de ver as coisas correndo bem. É importante dizer que eu plantei 600 hectares de milho esse ano na safra de inverno e pela seca eu vou colher 35, 40 hectares apenas. Essa dificuldade adicional climática, isso tem nos afetado. Eu acho que nós, produtores, somos os primeiros a reconhecer isso e a tentar trabalhar na linha da sustentabilidade. Eu acho que é não só necessário, como é sobrevivência para nós do setor agrícola. Priscila, o que o Sebrae tem feito para ajudar os produtores rurais a tornarem seus negócios mais sustentáveis? Já há bastante tempo a gente tem apoiado os produtores com as certificações que atestam essa preocupação do produtor com o meio ambiente. A Rainforest é uma certificadora antiga que o Cerrado, acho que é o campeão em aplicar essa certificação junto às propriedades, né, Bartolo? Então, já há algum tempo a gente já tem essa preocupação, mas tivemos que evoluir nessa preocupação e hoje a gente está estudando outras formas de apoiar, principalmente no assunto do carbono, que não se fala em outra coisa na Europa e a gente vai, sem dúvida, apoiar o produtor a evoluir nessa questão do carbono. Mas temos também um programa super interessante que chama Restaurar, aí já não é direto para o produtor, é para regiões como um todo, bacias hidrográficas, na verdade, a gente mapeia, tira uma foto, faz uma radiografia da bacia hidrográfica que foi escolhida e identificamos onde que estão os problemas, os gargalos nessa bacia e o Restaurar, ele vem junto com o poder público e o privado atacar esses problemas identificados. Salvar essas bacias, a gente está com muito problema de água, por incrível que pareça, o Brasil com problema de água, a gente não imaginava isso há alguns anos atrás, então o Restaurar, ele vem apoiar regiões e outras coisas virão estimuladas por essa demanda forte do consumidor, dos países e nossa também, né? O produtor sempre teve essa preocupação, o Brasil sempre teve leis ambientais pesadas e o que faltava para a gente era comunicar isso melhor. E ainda sobre as tendências,
Priscila, além da sustentabilidade, quais dicas que você daria aos nossos ouvintes para pensarem o agro como uma oportunidade de mercado? O agro tem infinitas oportunidades de mercado. Recentemente, tem aparecido nos supermercados os produtos plant-based. Não sei se vocês já ouviram falar. O ícone desses produtos é o hambúrguer feito de vegetais. Eu acho que esse caminho que o consumo tem demandado, né, de produtos mais naturais e mais saudáveis, o plant-based vai aparecer uma quantidade enorme de oportunidades de pequenas empresas, inclusive, de produzirem produtos com essas características. Isso vai ampliar muito o mercado internacional. Já tem um consumo muito maior do que o nosso, mas o Brasil não está dormindo, não. Tem muito produto novo no mercado e muitas oportunidades para se produzir esses produtos à base de plantas no Brasil. As oportunidades surgem quando a gente presta atenção no consumidor. E quando a gente presta atenção no consumidor de hoje, essa geração dos millennials e a geração Z é uma geração que tem um tipo de consumo bem diferente do nosso. Eles querem coisas mais saudáveis, produtos ambientalmente corretos, né? A gente acabou de falar um pouco disso. Então, a dica é ficar de olho no consumidor, nessa nova turma que está chegando aí, que tipo de consumo que eles têm e produzir para eles. Essa dica é uma dica importante porque ela vai transformar a produção do agro. Produtos novos vão surgir e a gente tem que ficar de olho no consumidor para atendê-lo. Quanta oportunidade interessante, né? Agora, Bartolo, você compartilha da mesma opinião que a Priscila? Eu compartilho sim. Oportunidades estão aí, estão à porta. Eu acho que quem quiser empreender não precisa começar gigante, não precisa começar grande. Você tem sempre caminhos. E é importante sempre frisar que comida todo mundo precisa 3 vezes ao dia. É só você achar o seu mote, o seu caminho e abastecer essa boca aí que você tem futuro. Eu sou muito otimista com relação a isso. Em busca de novas oportunidades, muitos produtores rurais têm procurado diferenciais para conquistar cada vez mais clientes. Vamos ouvir agora a dúvida do senhor Oswaldo Martins, lá de Alagoa, no sul de Minas. Olá, meu nome é Oswaldinho, da cidade de Alagoa, e eu sou fundador da Queijo da Alagoa, Minas Gerais. E a minha dúvida é o seguinte: qual é a melhor estratégia para a gente poder diversificar o produto e atender melhor nosso cliente? Oswaldinho, essa sua dúvida é também super importante. Por quê? O produtor, ele precisa conhecer e ser muito competente naquele negócio que ele escolheu primeiro, para depois evoluir para outro produto, porque senão ele vai ficar ruim nos dois. Então, essa questão da diversificação, ela é perigosa, porque às vezes ele tem muitas dificuldades de produzir um determinado produto e já quer partir para outro. Depois o Bartolo pode até falar um pouco para nós, porque ele produz vários produtos. E eu costumo dizer o seguinte, que além da diversificação, tem muitos produtores que vêm ao Sebrae perguntando o seguinte: Priscila, eu produzo leite, não estou satisfeito com o que eu estou recebendo, estou ganhando pouco dinheiro e eu quero evoluir e eu quero processar o meu leite e quero fazer queijo. Como é que eu faço? O Sebrae podia me ajudar? Eu levo o produtor normalmente a um raciocínio que é muito simples. Produtor, você produz leite. Você, como produtor de leite, quer vender o seu leite pelo maior preço. Concorda? Concordo. Esquece que você é produtor de leite, agora você é produtor de queijo. Você, enquanto produtor de queijo, quer comprar o leite para fazer o queijo pelo menor preço. E agora você está na situação, você vai ser o produtor e o dono do laticínio. Como é que você vai fazer com essa história? É uma encruzilhada, né? E ele tem que ser um bom produtor de leite e um ótimo laticinista para resolver esse problema de uma forma satisfatória. Ainda tem um problema maior, que ele pode até ser bom produtor de leite e de queijo, mas ele tem que saber vender isso no supermercado, que é uma outra coisa. Vender, às vezes, fica mais difícil do que produzir. Então, a diversificação ela precisa de ser bem avaliada, bem pensada. O produtor tem que ter desempenho bom em tudo que ele faz para evoluir para um outro negócio. Vale a pena? Vale, mas tem que pensar. É por aí, Bartolo? Eu acho que a Priscila está 100% certa, mas eu sou meio fã da diversificação. Eu tenho uma granja de suínos e aquilo que ela falou no começo eu acho que é importantíssimo. Você tem que ser bom na sua diversificação também. Então, eu iniciei uma granja de suínos para ter matéria orgânica para tratar o meu café. E esse ano, por exemplo, eu ganhei o prêmio de melhor granja mais produtiva da América Latina. Quer dizer, você tem que estar no topo superior da curva. Eu, na minha atividade, café, e aí eu planto milho e soja para o meu negócio suínos, e eu vi bem essa conversa da Priscila aí do leite, porque eu, ao mesmo tempo que eu quero vender o milho caro, na minha granja eu quero comprar o milho barato. Então você fica nessa dubiedade aí. Mas é importante dizer o seguinte: se você for bem na diversificação, ela é muito favorável, porque
você passa a ter, vamos dizer, ovos em diversas cestas. Você não está sempre carregando ovo na mesma cesta. Você ser especialista é bom, é muito bom, porque você consegue ser mais eficiente. Mas se você diversificar, também é bom, porque você consegue captar, às vezes, oportunidades em épocas diferentes e se manter mais estável. A gente fala em sustentabilidade hoje, olha só, eu tenho o suíno que gera esterco para o café. Aí o esterco do suíno passa por um biodigestor que gera gás que toca energia elétrica necessária na fazenda, pelo biogás da suinocultura. Eu pego a casca do café junto com o esterco do suíno e faço um composto que vai alimentar meu café e eu parei de comprar adubo químico. Então você acaba uma coisa ajudando a outra dentro da sua propriedade e o conjunto passa a ser muito mais forte. Eu fiquei hoje bem nessa linha de sustentabilidade bem interessante na minha propriedade. Faça como o Osvaldo, envie sua pergunta para o direct do Instagram do Sebrae Minas. Sua dúvida pode ser esclarecida pelo nosso time de especialistas em um dos episódios do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Não dá para negar que a tecnologia tem andado a passos largos no agronegócio nos últimos anos. Se antes a digitalização era vista como uma tendência para o setor, hoje vem sendo cada vez mais adotada por produtores de todo o Brasil, independente do seu porte, cultura e nível de produtividade. Prova desse avanço é uma recente pesquisa feita pela Embrapa, Sebrae e INPE, que revelou que 84% dos agricultores brasileiros já utilizam ao menos uma tecnologia digital como ferramenta de apoio na produção agrícola. Essas inovações influenciam, por exemplo, na mecanização da lavoura, na aplicação da agricultura de precisão, em dispositivos móveis, drones, GPS, sensores e aplicativos. Tudo para embasar as decisões estrategicamente, analisando informações, reduzindo custos e aumentando a produtividade. Bartolo, você, ao longo desse tempo, se aproveitou de alguma dessas tecnologias no seu negócio? Eu aproveitei quase todas que apareceram na minha frente. Eu sou meio apaixonado por tecnologia, eu gosto muito. Aliás, recentemente eu fiz um negócio, é muito interessante. Eu instalei sensores nos meus tratores do café. Não adianta o trator estar só andando, não. Ele tem que estar, tipo, se ele vai pulverizar, ele tem que estar com a tomada de força ligada, tem que estar pulverizando na velocidade combinada, no talhão que ele tem que estar fazendo o serviço. E para minha surpresa, ao ser instalada isso, meus tratores só operavam 38% do seu tempo. Só 38% do seu tempo estava efetivamente trabalhando naquilo que eu imaginava que eles trabalhavam 70%. Isso para mim é uma surpresa e a gente foi melhorando as eficiências internas na fazenda. Hoje a gente está com 45%, 48%, podendo chegar talvez a 60%, 70%. É importante dizer que depois de instalar essa tecnologia, eu já aposentei 2 tratores. Eu tinha 10, agora estou trabalhando com 8, 2 já estão ficando na garagem. E esse é o caminho que eu acho assim, acho até que a mecanização em todos os setores, eles melhoram a qualidade, o monitoramento da qualidade, e eu acho que isso é importante na minha atividade agrícola também. Se o trator está trabalhando na velocidade combinada, na pulverização, se a pressão dos bicos estão corretas, tudo isso é uma verificação. Se feita pela automação, tem muito mais resultado. E essas tecnologias são acessíveis para o pequeno produtor, Priscila? E como que elas estão fazendo a diferença no campo? Ainda existe bastante desigualdade nesse sentido, né? Não só porque falta internet em muitos lugares no estado e no Brasil, é um acesso ainda comprometido. Mas tem uma pesquisa da McKinsey interessante que fala que 85% dos produtores entrevistados por eles usam o WhatsApp para atividade, para comprar, para vender. Isso demonstra que existe uma aceitação, inclusive dos pequenos, em utilizar tecnologias, das mais simples às mais complexas. Então, assim, ainda existe essa dificuldade de acesso, mas evoluindo. Gente, uma tendência que veio com tudo, principalmente após a pandemia, foi a preocupação com a saúde. E não é à toa que temos nesse episódio um empreendedor que enxergou na produção de orgânicos uma forma de diversificação e valorização do café. E não é só o Bartolo não, gente. Cerca de 2.300 novos produtores passaram a produzir alimentos sem agrotóxicos entre janeiro do ano passado e maio de 2021. Essa expansão foi resultado das mudanças de hábitos de consumo que vieram também com a pandemia, em que mais pessoas passaram a se preocupar com a saúde. Bartolo, por que você decidiu investir na plantação do café orgânico? E o que muda em relação ao plantio de um café tradicional?
Eu não me imaginava ser um produtor orgânico há 3, 4 anos atrás. Mas há 3, 4 anos atrás, eu mudei a minha forma de olhar a minha lavoura. Ela cada vez necessitava mais aplicação de defensivo, cada vez aumentar a frequência das aplicações de defensivos. E isso, além de aumentar os custos, ela não estava resolvendo, ela não estava diminuindo a intensidade dos problemas. E o pé do café, quando eu olhava para ele, conversava com ele lá, ele reclamava para mim, não tem jeito, esse negócio aqui está me incomodando. E eu, estudando e conversando com pessoas entendidas, a gente viu que a gente tinha que começar a olhar um pouco para o lado da biologia de solo, olhar um pouco para a parte das raízes da planta, tratar melhor a parte que está dentro da terra, com a microbiota do solo. E eu comecei a fazer isso através de uma consultoria em compostagem, fiz uma compostagem profissional e iniciei com 2.000 toneladas de composto por ano. E mudei a minha adubação para uma adubação orgânica no meu café, através de um composto feito com as palhas de café, com esterco de suíno e com esterco de bovino. E isso começou a trazer uma mudança realmente assim sensível no meu negócio, em termos de melhoria de problemas que estavam acontecendo. Aí o pessoal da compostagem começou a me pedir que melhorasse a biologia do composto, agregando produtos biológicos que a gente capta na mata. Eu vou na mata, enterro lá um arroz cozido na mata, ele pega os micro-organismos da mata ali naquele arroz, desenvolve, eu multiplico aquilo numa caixa e aplico na lileira de composto para aumentar essa vida do composto que vai para o solo. E isso trouxe uma repercussão. E dali eu dei um passo adicional, fui numa fazenda espetacular em Pompéu, que utilizava então diversos outros produtos biológicos e pulverizava nas folhas da sua lavoura. Lá ele não tinha café, ele tinha milho, soja, feijão. Era espetacular a fazenda. E eu gostei daquele negócio e criei também uma biofábrica na fazenda para então aproveitar esse caminho que eu estava indo e comecei a pulverizar com os produtos biológicos o meu café. Quando isso começou a acontecer, eu ainda usava um pouquinho de defensivo, já diminui a quantidade de defensivo. O café suportou bem aquele novo tratamento, não só o café, o milho e a soja também, porque eu passei a tratar todo mundo com esses produtos biológicos. E aí eu fui numa palestra de café orgânico e aí eu vi que eu estava dentro do orgânico e não sabia praticamente, porque faltava apenas a parte documental para me tornar um produtor de café orgânico. E assim eu fiz. Esse ano eu me certifiquei como café orgânico para o mercado interno. Para o mercado externo eu preciso de mais outros 18 meses, porque para o mercado interno a gente precisa de 18 meses de desintoxicação da minha lavoura. E para o mercado externo a gente precisa de 36 meses de desintoxicação. Então eu já tenho o selo de orgânico para Brasil e eu acho que mais uma outra safra para frente eu vou ter o selo de orgânico para Europa e Estados Unidos. E tem valido a pena então, né? Porque o senhor já está pensando para fora do país. O consumidor mundial, ele hoje demanda o orgânico. Ele enxerga que isso é benéfico para a sua saúde, ele enxerga que ele vai viver melhor com produtos orgânicos e eu acho que esse caminho é o viés. E eu tô nessa onda. Para mim virar um verdinho daquele 100%, só falta tatuar meus braços, botar aqueles alargador de orelha e eu fico 100% orgânico. E essa linha natureba é a onda do momento mesmo, Priscila, que o Bartolo acaba de descrever? É sim, é interessante ouvir esse final aí do que o Bartolo comentou sobre as tatuagens, porque há muitos anos atrás, já no Sebrae, a gente desenvolveu um curso para como administrar uma propriedade que produz produtos orgânicos. E não teve muito sucesso não, sabe? Na época, a gente percebeu que o produtor de orgânico, ele produzia dessa forma como uma filosofia de vida. E agora ouvindo o Bartolo, e já tinha percebido isso há mais tempo atrás, que não é só uma filosofia de vida mais. Existe a preocupação do produtor, o Bartolo com certeza se preocupa com essa produção sustentável que ele está agora, mas é um negócio. Não era considerado um negócio, era considerado uma filosofia de vida, agora ele também é um negócio. Isso é muito interessante. Agora vamos falar mais de exportação. Para aquele produtor que pensa em expandir seus negócios para o mercado externo, saiba que em 2021 as exportações do agronegócio cresceram mais de 28%, chegando a 32 bilhões de dólares, segundo o relatório do governo federal. Os produtos mais exportados foram café verde, soja e algodão. Bartolo, você que é um cooperado da Expocacer, uma cooperativa que atua no mercado internacional de café há muito
muitos anos e faz um importante papel de ser o braço econômico do produtor. Explica pra gente, qual que é esse papel da cooperativa na exportação? Uma exportação de café, para ser viável, ela tem que estar dentro de um container com mais ou menos 350 sacas. Então, para você conseguir mercado dessas 350 sacas lá fora, você tem que ter contato, você tem que ter trabalhos de venda. Então, individualmente, um produtor, só se ele for muito grande, é que ele consegue ter uma equipe de venda, ir lá para o exterior e fazer um contato, fazer a sua venda e pegar diversos containers de 360 sacas e exportar, porque o seu comprador lá fora, ele quer continuidade. Agora, a cooperativa, ela tem essa força na mão, porque ela junta os cafés de diversos produtores, ela conhece a qualidade do café que tem na mão e ela pode ofertar volumes, sei lá, 1.000 containers, 2.000 containers lá fora, e com isso diluir os seus custos de venda, e com isso você consegue botar do mercado externo produtos com continuidade. Aquilo que a indústria demanda é você ter cafés de fornecimento contínuo para a indústria poder não ter um produto alterado lá no final. A cooperativa faz isso com muito sucesso e obtém um resultado bastante grande. É importante também frisar que a nossa cooperativa, e o mercado assim hoje é muito exigente nessa linha, ela tem uma rastreabilidade do produto. Mesmo ela juntando 3, 4 produtores dentro de um container, ela identifica para o comprador que ali tem 3, 4 produtores dentro daquele container, quem são os caras, como é que veio, de onde veio aquele café. Eu acho que essa rastreabilidade hoje é demandada pelo mercado e atendida hoje com muita força pelo produtor brasileiro. Isso hoje é muito reconhecido no mercado internacional. Talvez somos as únicas origens que têm uma rastreabilidade forte, que oferta para o mercado, e isso nos diferencia em relação aos nossos concorrentes de outros países produtores. Café é vendido como commodity. Até pouco tempo atrás, o café do Brasil era todo commodity. Hoje em dia, não. Nós temos os cafés de origem, que são cafés diferenciados e mais valorizados. A Expocacer criou um departamento exclusivo para vender esse café diferente. Isso faz toda a diferença. O comprador de café commodity, ele tem uma lógica na cabeça, lógica de bolsa de Nova York, Chicago. A Expocacer criou um departamento para vender café de origem. São outras pessoas com outro discurso, uma outra forma de vender para um outro tipo de cliente. Então, assim, de novo, eles estão à frente. É importante dizer que aquela cafeteria de Nova York, o barista daquela cafeteria, ele quer algo diferente para o seu cliente. Então, você ofertando bebidas diferentes para aquela cafeteria, você tem um mercado de nicho importante. E você identificando o produtor que está fornecendo esse nicho para o consumidor de lá, linka tudo e fica tudo ligado. E ele se dispõe a pagar um pouco mais. Por isso que o produtor acaba sendo remunerado. Priscila, e o Brasil tem sido chamado de celeiro do mundo. Por que a gente tem essa fama? Uma fama boa, né? Sinal que o mundo está vendo que o Brasil pode produzir mais e melhor e com uma produção competente e segura. O resultado de sermos chamados celeiro do mundo é o resultado de muita pesquisa, muito trabalho dos produtores rurais, essa pesquisa muito patrocinada aí pela Embrapa. Enfim, somos e seremos responsáveis por alimentar 9 bilhões de pessoas até 2050. Esse é o nosso compromisso com o mundo. Eu acho que o agronegócio está com a força total. A escala de produtividade nossa é crescente, eu não vejo isso diminuindo hora nenhuma. Então, é muito bem-vinda essa imagem de que nós vamos abastecer o mundo, porque nós vamos mesmo. Eu dou muita força para isso. Excelente! Agora dá para entender melhor os motivos do agro estar em alta, não é mesmo, pessoal? Depois de mostrarmos os números de crescimento, as alternativas dentro do setor e as tendências de consumo e da produção, chegou a hora daquela última informação preciosa. Bartolo, quais as dicas você deixa para os outros produtores que já estão na área e precisando de um gás novo para seguir em frente? O gás novo que eu acho é o seguinte: eu aprendi um ditado mineiro quando cheguei aqui nos idos de 90, que diz assim: é melhor andar à toa do que ficar à toa. Então, produtor, vai dar uma volta, vai conhecer o cara que é melhor do que você. Aliás, vai conhecer também o que é pior do que você, porque você sempre aprende. Se você andar, você está sempre aprendendo. Abra os seus olhos, abre os seus ouvidos e pode chegar que você tem muito a aprender. Eu aprendo todo dia e tudo é novidade. O mundo está aí se descortinando pra gente. O agro nosso não vai parar, pelo contrário, nós estamos no melhor negócio do Brasil hoje, e esse melhor negócio
negócio vai ficar sendo o melhor negócio nos próximos 50 anos. Então, pode vir, mas venha com o ouvido aberto e vamos que vamos. Essa é a minha dica para os produtores que estão nos ouvindo. Obrigada por aceitar nosso convite, Ricardo dos Santos Bartolo, proprietário da Fazenda 5 Estrelas e presidente da Expo Cacer, a cooperativa dos cafeicultores do Cerrado. Eu que agradeço a vocês, agradeço ao Sebrae. Aliás, devo muito ao Sebrae. O Sebrae tem me ajudado demais em todas as minhas linhas de trabalho, me ensinado a ser cada dia melhor. Devo muito a vocês e obrigado pela oportunidade de falar dessa minha paixão. Eu amo o que faço e faço o que eu amo. Obrigadão, Sebrae, por essa oportunidade. Priscila, agora é com você. Na sua opinião, quais serão os próximos desafios do setor e quais as dicas para enfrentá-los? Os desafios é ampliar cada vez mais a gestão dentro desse negócio rural, que é de suma importância para essa evolução do produtor. Também se preocupar em dar transparência em todos os processos dentro da propriedade, dentro do agro, porque o mundo vai cobrar cada vez mais essa sustentabilidade real, que a gente faz de fato o que a gente fala e que a gente não precisa de derrubar mais nenhuma árvore para produzir, para ter produtividade. Se atentar a essas questões ambientais e de gestão, porque aí que seremos cobrados e aí que o produtor tem que se empenhar mais. Gestão, transparência, rastreabilidade e sustentabilidade são as palavras do momento. Então, vamos procurar o Sebrae. O Sebrae tem algumas alternativas interessantes para apoiar os produtores a atender esse mercado. Priscila Lins, gerente da Unidade de Agronegócios do Sebrae Minas, mais uma vez obrigada pela sua participação e volte sempre aqui ao podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Obrigada, Priscila. Voltarei sempre. Curtiu? Então, se você é do setor de agronegócios ou pretende ser um empreendedor do campo, não deixe de conhecer os projetos Educampo, Origem Minas e o Minas Coffee Origins no site sebrae.mg. Tenho certeza que essas iniciativas podem fazer toda a diferença para seu negócio se tornar mais produtivo e lucrativo. E não esquece de seguir o podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Na sua plataforma de áudio favorita. Semana que vem, nosso episódio vai ser sobre o setor automotivo e como garantir uma renda boa para esse nicho crescer e diminuir custos. Te encontro lá, hein? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?